Queremos declarar o Teu nome nesse lugar, Senhor. Tu és o Senhor de todas as coisas. Tua igreja te adora nesse lugar, Senhor. Nós elevamos as nossas vozes, declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor, Pai, é o Pai que nós precisamos. Tu és a nossa fortaleza e a nossa força. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o socorro que nós precisamos. Tu és aquele que faz milagres, opera sinais, prodígios e maravilhas nesse lugar. Que nessa noite, Senhor, Tu operes grandemente nesse lugar, nesse ambiente, através desses irmãos, Senhor. Muito obrigado, nós Te louvamos. Nós Te engrandecemos nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Rei da Glória. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Um texto bem conhecido das pessoas, até das pessoas que não são cristãs. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Você acredita em milagres? Você acredita que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você acredita que Deus pode fazer qualquer coisa? Se você for ler a definição da palavra milagre, significa sinal, prodígio, maravilha, um fenômeno inexplicável aos olhos da razão, de maneira racional. No Velho Testamento e no Novo Testamento serviam para demonstrar uma ação sobrenatural, uma ação divina. O milagre também ele é mostrado na Bíblia como, às vezes, um prodígio de mentira. Os demônios podem fazer milagres, eles são chamados de prodígios de mentira. E a Bíblia fala também que o anticristo fará prodígios de mentira, que as pessoas vão acreditar nos seus sinais. Os falsos profetas também são ditos na Bíblia como aqueles que podem operar sinais, supostos milagres. Então ninguém pode ser definido como homem de Deus ou mulher de Deus por um sinal. Pode enganar as pessoas. Tem que ter um profundo discernimento de Deus para saber se é um milagre ou não. Aos olhos da ciência, um milagre é a ação sobrenatural sobre leis naturais. Só que tem um detalhe: Deus criou todas as leis.
tanto as sobrenaturais como as naturais. Quando, por exemplo, existe uma manifestação na natureza, uma coisa natural, e de repente aquilo acaba, é uma manifestação sobrenatural de um poder que está acima para acabar aquela tempestade. E só Deus pode fazer isso. Antes de ser crente, eu sofria de um mal chamado sopro. Eu tinha sopro no coração, desde os 5 anos de idade. Foi detectado no médico que eu tinha sopro. E a primeira vez que eu fui no médico com minha mãe, foi na Brigadeiro Luiz Antônio. O médico disse que certamente eu morreria de algum problema no coração. Ele falou, seu filho um dia morrerá de algum problema do coração. E eu vivi com aquele sopro, que é algum tipo de anomalia no coração, que não permite que por alguns segundos você não consegue respirar. Você fica como que sufocado dentro de você e a respiração não vai. Chega a ponto de você parar, cair de dor no peito. E eu sofria dessa anomalia no coração. E aos 25 anos de idade, foi o ano que foi a idade que eu aceitei Jesus. Irmãos, Deus me curou instantaneamente do sopro. Nunca mais eu senti sopro. Nunca mais eu tive essa manifestação no meu coração. Nunca mais. Então, a gente está aqui, todos nós precisamos, num dado momento da nossa vida, de um milagre. Existem coisas na nossa vida diária, no dia a dia, na nossa vida que a gente passa na terra, que nós necessitamos de um milagre, de uma ação sobrenatural do Deus eterno. O que é preciso, olhando o texto aqui que a gente tem nas mãos, o que é preciso para viver um milagre? O que é preciso? A primeira coisa aqui está no verso 1, aí do capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado. A primeira coisa para haver a presença do milagre é Jesus estar no ambiente. Onde Jesus está, e se a vontade dele corroborar, permitir, estiver de acordo, então nós temos ali um potencial grande de haver um milagre. Onde Jesus está e nós precisarmos de um milagre, pode ter certeza que Ele pode fazer milagres. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Deus continua a operar milagres no nosso meio. Jesus não mudou e não vai mudar. A segunda coisa que é preciso, é necessário, para a gente viver um milagre, está aí no versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava entre os enfermos. A segunda coisa para nós vermos, para nós vivermos um milagre, é nós estarmos num ambiente encharcado de fé verdadeira. Num ambiente onde as pessoas de verdade acreditam que Deus é o mesmo que pode curar do câncer, da AIDS, pode levantar aleijados, curar cegos, levantar mortos. Irmãos queridos, eu ainda não vi, mas eu vou ver. Eu creio que Deus fará sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. Se a fé verdadeira estiver no nosso meio, Deus vai operar. Essas pessoas estavam seguindo Jesus. Eles estavam vendo Ele operar os sinais. Eles acreditavam de verdade. Jesus era a única coisa que eles se agarraram. Jesus, irmãos, é a pessoa em que nós temos que nos agarrar de verdade para nós podermos provar o milagre. A terceira coisa, para nós vivermos um milagre, está aí no versículo 3 ao 6. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos.
e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. A terceira coisa para nós vivermos um milagre é nós estarmos numa situação propícia para o milagre acontecer. Irmãos, às vezes Deus nos permite chegar na lona da nossa vida. Deus permite, até nos leva para os desertos, os vales, os lugares difíceis da vida. Porque nós estamos vivendo uma vida muito parada, espiritualmente falando. Estamos vivendo uma vida muito racional, muito normal. Sem manifestações de nada. É tudo muito normal, o dinheiro paga as contas. Eu vou no médico, ele me dá o remédio, eu sou curado. Eu ando na rua, não me acontece nada. Eu só sempre passo e chega ao ponto de eu falar assim, está tudo normal na minha vida. Jesus permitiu aquele povo estar naquele lugar. E ele pergunta, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Jesus estava experimentando ele. Deus muitas vezes vai permitir que o dinheiro da sua casa acabe. Que o emprego demore a vir. Que a enfermidade ela avance um bom tempo, como está acontecendo com o pastor Jonas. O desemprego fique lá batendo 1 ano, 2 anos, e a porta não abre. Vai permitir que às vezes os perigos venham perto de você. Mas o perigo, a doença, o desemprego, a luta, não é dificuldade para Deus. É plataforma para Deus trabalhar. É lugar, é circunstância, é ocasião para Deus trabalhar. Para você poder provar milagres. Para você poder entender que dificuldade, mar grande, onda, tsunami, não é dificuldade para Deus. Para o Deus que você acredita, que eu acredito. Jesus sabe o que tem que fazer quando a dificuldade chega. Jesus sabe o que fazer, sabe a hora de fazer, sabe com quem fazer, sabe quando fazer. Mas pastor, está demorando muito. Está muito difícil. Meu filho precisa ser liberto, pastor, não aguento mais. Meu marido precisa ser liberto dessa situação. Minha família está perdida, pastor. Eu já oro há anos, não acontece nada. Deus sabe o que está fazendo, irmão. Deus sabe quanto tempo o deserto precisa durar. Deus sabe exatamente o tempo do desemprego que você tem que passar. Quando eu fiquei desempregado 3 anos, no 2º ano, eu falava para minha esposa, eu não sei o que está acontecendo. Eu creio, eu tenho fé, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, eu vou para a casa de Deus, estou procurando fazer as coisas certas, mas a porta não abre. Eu mando o currículo, vou atrás. Não está acontecendo. Cadê o Deus dos milagres que a gente vê na Bíblia? O Jeová Jirê da provisão. A geladeira está vazia o tempo todo. Está pensando que eu estou satisfeito de ver você saindo para trabalhar? Fazer faxina, cuidar de criança, fazer serviços difíceis. E eu dentro de casa não consigo ganhar 1 centavo.
Eu preciso de um milagre. Eu não quero mais ficar contando a experiência do outro. Eu não quero mais ficar contando o que eu vejo na Bíblia, que o Moisés viu o mar abrir, que o Elias lá fez os fogos descer do céu, que Jesus curou os enfermos, que os apóstolos foram e levantaram os mortos. Eu quero viver o meu milagre. Os momentos difíceis da nossa vida, permitidos por Deus, muitas vezes enviados por Deus, é para gerar, forjar experiência na nossa vida com Deus e saber que Deus não te abandonou nessa prova. Você vai passar e ver o milagre dele na sua vida. A quarta coisa está aí no versículo 7. Para nós, o que fazer para nós vivermos o nosso milagre? Viver uma vida de milagres. Verso 7, Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Sabe que precisa, para a gente viver um milagre, parar de ficar olhando para o fator homem. Esse antropocentrismo na sua vida, o centro vai vir de mim, sempre veio. A saída vai vir de mim, eu vou trabalhar. Eu vou ganhar dinheiro, a gente vai sair dessa. Toda vez que você foi no médico bom, ele te deu remédio, ele te tratou, você ficou bom. Mas isso não é milagre. Quanto a gente fica olhando para essas possibilidades naturais, os aspectos existenciais. O milagre, irmão, é trazer à existência o que não existe. Milagre é criar uma coisa do nada. Milagre é fazer uma coisa que não existe. Não tem dedo, apareceu o dedo. Não tem emprego, não tem como arrumar, eu estou velho já para o mercado. E a porta abrir. É você ver uma pessoa dentro da sua casa, você fala: meu Deus, olha a situação dessa pessoa. Não tem como alguém fazer alguma coisa por ela. É uma pessoa improvável, uma pessoa que vai dar em nada isso aí. E você ver ele ser levantado. Levantado da lona. Levantado do desprezo. Levantado do nada. Uma pessoa improvável, uma pessoa que todo mundo não dá nada por ele. E ser levantado no poder da fé. Ser levantado contra a esperança. Ser levantado do nada, de repente é um homem cheio de Deus, cheio de fé, cheio de fervor, cheio de busca de Deus. Isso é milagre. Não dá para olhar para aspectos normais da vida. O Filipe aqui, ele olhava, 200 dinheiros não é bastante para comprar tanto pão. Filipe estava olhando ali, ó. Não tem dinheiro, Senhor. Irmãos, essa multiplicação dos pães foi uma coisa impressionante. Vem lá um cesto com 5 pães e 2 peixes. E o negócio ganhou uma proporção que nunca ninguém viu. Eles colocavam a mão no cesto e tinha pão. Colocava a mão no cesto e tinha peixe. O negócio ia multiplicando lá dentro. Tem mais pão, mas era só 5. Não, tem mais. Meu Deus, está aparecendo pão aqui. O milagre é justamente isso. Não tem nada e Deus vai fazendo aparecer. Vai, não tem nada, está aparecendo. Não sei de onde. Eu sei. Das mãos do Deus vivo. Está aparecendo o milagre. Mas eu tenho que olhar
para o sobrenatural e não ficar preso naquilo que é normal, racional demais. O que fazer, que é preciso para viver um milagre? Versículo 8 e 9. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Sabe também um aspecto interessante de um milagre na sua vida? É quando você entregar nas mãos de Jesus o pouco que você tem. Pastor, hoje eu estou aqui e não tenho nada para oferecer. Estou duro. Não tenho uma oferta para dar. Na minha casa, pastor, estou que nem a viúva lá. Um pouquinho de azeite e um pouquinho de massa para fazer pão. Não tenho nem dinheiro para pagar a condução amanhã para ir atrás de emprego. Na minha saúde, só Deus sabe como eu estou. Eu vim aqui para essa igreja arrastado hoje. Arrastado. Como homem, eu estou entregue aos vícios, eu estou na lona. Minha vida é um desastre hoje. Não tenho nada para oferecer. Mas você tem algo a oferecer hoje aqui. Esse pouquinho de fé que você tem. Esse pouquinho de vida e saúde que você tem. Deus não quer o seu dinheiro, mas Ele quer esse pouquinho de fé que você tem. Esses 5 pães e 2 peixinhos aí. Entrega na mão de Jesus hoje. Está vindo arrastado? Muitas vezes no desemprego eu vim para essa casa aqui arrastado. Desanimado. Não levantava a cabeça para orar. Desanimado e triste, sabendo que a minha vida não tinha solução. Triste, caído, desanimado. Mas eu falei: Senhor, esse é o pouquinho que eu tenho. É o pouquinho que eu vou te dar. Multiplica, Senhor, a minha fé. Multiplica o pouquinho que eu tenho. Jesus, irmãos, se você entregar nas mãos dele, vai multiplicar a sua fé. Ele vai te levantar hoje dessa lona. Ele vai fazer você se alegrar de novo. Sorrir de novo, irmão. Como é bom sorrir da bênção chegando, não é? Aquele dia que você chega assim, você... Meu Deus, pastor, graças a Deus, a bênção chegou. Teve um dia... Eu não esqueço desse dia, que a gente morava lá no Ângela, Chácara Santana. E a Márcia só trabalhava, e eu também desempregado naquele tempo. E estava eu, Danilo e o Du em casa, e a Márcia trabalhando. E eu colocava eles para dormir, para não sentir fome. Não tinha comida. Tinha pouca coisa dentro de casa. Falava: vamos dormir, que dormindo a gente não sente fome. Não fica comendo atrás de coisa para comer. E então eu peguei o Danilo, era pequenininho, o Du foi para o quarto dele. Peguei o Danilo ali, pus na cama, dormimos. Pegamos num sono pesado, os 3. Daqui a pouco o Du veio lá, balançou na cama. Isso, irmãos, era mais ou menos umas 3 da tarde. Isso não é horário para estar dormindo, né? Pessoas mais jovens. Pai, aconteceu alguma coisa aí. Que, Edu? Não sei. A sala está aberta e está cheio de coisa no chão. Tem carne, tem bolacha, tem Danone até, tem um monte de coisa. Tem uns 2 sacos de cesta básica. Quem foi que trouxe isso aqui? Não sei, Du. Eu não sei quem trouxe, não.
Irmãos queridos, quando eu fui para a sala, que eu vi aquilo lá, eu caí de joelho chorando. Falei, meu Deus, o Senhor existe mesmo. O Senhor existe mesmo, milagre existe. O Senhor pode tocar no coração das pessoas. Irmão, se ninguém sabe da sua situação, você não contou para ninguém. Você não ficou espalhando para ninguém o que você está passando. E lá vem um, vem outro, vem um, vem outro. É milagre, irmão querido. É Deus se manifestando através do seu povo, para trazer provisão para a sua casa, porque Deus sabe o que você precisa. Até que a prova passe, Deus vai continuar a te sustentar com a provisão vinda das mãos dEle para a tua casa. Com pouquinho. Com pouquinho. E tem mais uma coisa que acontece, que quando esses momentos chegam, esses momentos mais complicados chegam, a nossa fé parece que vai embora. Eu lembro que quando minha mãe estava nos seus momentos finais do câncer dela, eu não sabia mais como orar. Eu fui para o hospital ali. Eu olhava para aquela minha mãe entubada ali no Beneficência Portuguesa. Falei, Senhor, já orei de tudo que é jeito. Já orei de tudo que é jeito para minha mãe ser curada. O que acontece? Eu perdi a fé. Existe uma coisa, isso eu aprendi nessa situação e aprendi depois. Existe uma coisa que mesmo você tendo, não vai produzir milagre. Você não vai conseguir, de forma nenhuma, suplantar uma coisa chamada vontade de Deus. Existe uma coisa que acontece em algumas ocasiões, que não muda a situação. Existe um tempo, existe um fator chamado soberania de Deus, vontade determinada. Existem pessoas que Deus não vai curar. Você vai ter toda a fé do mundo, você vai orar, você vai buscar, você vai se colocar, você vai se humilhar, você vai fazer tudo o que diz em 2 de Crônicas 7,14. Mas Deus não vai fazer. Algumas coisas vão mover a mão de Deus e Deus vai fazer o milagre. Mas existem coisas que Deus não vai fazer. Coisas que estão determinadas. Por isso algumas pessoas não serão curadas. O milagre não vai acontecer. Por quê? Não sei responder. Eu não sei responder isso. Está inserido nas profundezas de Deus, que só o Espírito conhece. E muitas vezes o Espírito também não nos revela. Não nos dá resposta, não nos dá direção. Ele simplesmente nos ensina a se aquietar. Aquieta o teu coração. Eu vou fazer isso. Com a minha mãe aconteceu isso. Houve um momento na enfermidade da minha mãe que Deus falou comigo. Eu vou salvar ela, mas eu vou levar. Não vou curá-la. Eu aceitei? Não. Eu não aquietei meu coração, mas quando eu aquietei, eu entendi que o milagre não ia ser feito. Existem situações que vão seguir um tempo, um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Existem milagres que nós provamos e gozamos no coletivo. Todo mundo se empenha naquele propósito de orar para aquele irmão, de orar, e todos são abençoados pelo milagre na vida do irmão. Alegrai-vos com os que se alegram. Todo mundo prova o milagre junto.
Mas existem coisas, na maioria das vezes, que o milagre é uma vitória pessoal. É uma vitória pessoal, uma busca pessoal. É uma determinação pessoal. Você lutou, você batalhou, você foi atrás. Deus permitiu que isso acontecesse, para você ter a sua experiência. E hoje, mesmo com palavras negativas que você recebeu, hoje você está vivendo o seu milagre. Você vive o seu milagre, porque Deus colocou você numa situação difícil. E você hoje está usufruindo e gozando do seu milagre. Mas existem coisas que Deus vai falar para você. Filho, eu quero que você descanse. Eu não vou fazer. Quando você ouve aquela palavra de Deus, não vou curar. Eu vou levar. E eu quero finalizar essa palavra justamente no versículo 10 e versículo 11. Que diz assim: e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Para a gente provar do milagre, se ele for acontecer, é necessário que a gente mantenha na nossa vida uma atmosfera de espera, irmãos. Uma atmosfera de gratidão, enquanto não aconteceu. Uma atmosfera de esperança. Esperei com paciência no Senhor, disse o salmista. Ele não fala quanto tempo esperou. Ele diz que esperou. Jesus manda o povo sentar. Senta aí. Descansa aí. Cultivar uma experiência, uma atmosfera de viva esperança. E esperar. É muito ruim quando o negócio não acontece ainda, o milagre não veio, e a gente fica todo mundo perturbado. Todo mundo insatisfeito, inquieto, não aconteceu nada. Você não orou, Nilo? Você foi orar? Você jejuou? Pessoas inquietas, tribuladas, enquanto o negócio não acontece. Um cobrando do outro. Jesus não, ele fala, senta. Ele dividiu os grupos, 50, 50, 100, 100, não sei. Espera. Espera com esperança. Espera com perseverança. Enquanto não acontecer, espera. Não fica tribulado, sabe? Meu Deus, não acontece logo. Já viu aquelas pessoas ansiosas demais? Não, vamos apressar esse milagre aí, pastor. Vamos fazer uma campanha no monte. Vamos apressar esse negócio. Está demorando muito. Eu preciso desse negócio amanhã. Eu preciso pagar essa conta hoje. Pastor, olha o tanto de dívida que eu tenho. Os credores estão batendo na minha porta, o agiota. Eu preciso disso amanhã. Uma inquietação agitando todo mundo. Liga para 10 grupos de oração. Olha, ora para o negócio acontecer logo. E Deus fala assim, descansa. Espera. Eu quero que você espere. Mas pastor, eu estou empregado, já estou desempregado há 1 ano. Desempregado em 1 ano em São Paulo é difícil demais. É muita conta para pagar. E nessas questões financeiras, quando essas situações chegam, e você não põe a cabeça no lugar, porque quando essas situações chegam, eu sei como que fica dentro de casa. Em 2000, se eu estiver vivo até lá, né? Em 2028 eu vou fazer 40 anos de casado. 2028.
E eu já sei o que é passar por isso. Bem, quando essas situações chegam, irmãos, que o negócio não acontece, que o dinheiro vai acabando, ele vai indo embora. Você não sabe o que fazer. Você quer se livrar daquilo. Você quer que aquilo saia da sua vida logo. E o negócio demora. Aí sabe o que acontece dentro de casa? Deus muitas vezes está limpando a sua casa de coisas inúteis que tem lá dentro. Você precisa fazer uma limpa na sua casa. Irmãos, nos momentos bons da vida, quando a multiplicação chega, a gente começa a acumular coisas. A gente enche a casa de coisas. A cozinha está cheia, a sala está cheia, o quarto está cheio. De um monte de coisa que você não tem necessidade de ter mais. É 2 carros, é uma moto, compra mais um jet ski, compra não sei o quê, é 2, 3 relógios, é 4 celular. Aí então vem a escassez. E você quer conservar aquilo. Você quer conservar, são bens adquiridos que você conquistou com suor, com trabalho. Aí Deus fala assim, agora você vai usar isso aí como matéria-prima para se sustentar. Até que o negócio passe. Ah, mas a filha está acostumada a ir no shopping. O filho está acostumado a comprar tênis Nike, não vai comprar mais. Tem quantos aí? Tem 5 novos, vende 3. Aí, irmão, sabe o que acontece nesses momentos? Todo mundo vai ter que se ajudar dentro de casa. Todo mundo vai ter que se ajudar, estender as mãos, para o negócio passar com mais leveza. Você não vai jogar mais o peso nas costas de um que sustentava todo mundo. Agora todo mundo vai ter que se ajudar. Você olha ali, a situação deles, Jesus multiplicava o pão e o azeite, o pão e o peixe. E Jesus entregava? Não. Vai, distribui aí. Distribui para ele, dá-lhes vós mesmo de comer. Não foi o que Jesus falou? Dá-lhes vós mesmo de comer, vai distribuir. Todo mundo teve que trabalhar. Todo mundo teve que se ajudar. E o milagre foi feito por Jesus, mas todos nós participamos juntos. O milagre passou pela mão de todo mundo. Todo mundo foi testemunha ocular que Jesus fez um milagre ali. Quando nesse momento difícil seu filho participa, sua filha participa, seu esposo participa, sua esposa participa, todo mundo é testemunha do que Deus fez, a experiência que fica gravada no coração de todo mundo dentro de casa. Nós entramos na prova, a dificuldade chegou, mas eu também aqui, eu provei do milagre com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, eu vi com os meus olhos o milagre que Deus fez, eu participei disso. O que está acontecendo com você hoje? Doenças que o médico já falou? Esquece, meu filho. Esquece. Na penúltima vez que eu fui com o Jonas, lá no Heliópolis, o médico falou para ele, olha, eu vou te dar isso aqui. Vou te dar isso aqui. Eu não sei mais o que dá para você. Vai vendo aí. Um médico falou isso. E nós aqui hoje, nesse ambiente, como é que está a sua situação financeira de verdade? Está boa agora? Ou você está na lona? Está falido? E os livramentos, hein, irmãos? Quanta gente está envolvida com agiota? Já está quase com o cano na cabeça, sendo perseguido, recebendo ameaças por telefone.
E a sua vida, você mesmo, José, Maria, Nilo, Humberto, você aqui no nosso meio, como é que está a sua vida? De verdade, você nasceu de novo? Você é um crente de verdade? Ou você precisa nascer de novo? O maior milagre que Deus faz na vida de uma pessoa é Ele nascer de novo. Ser uma nova criatura, ser transformado de uma vida medíocre, sem Deus, para uma vida com Deus. Quem você é hoje aqui? Você precisa do milagre do novo nascimento aqui hoje. Quem você é hoje aqui nesse ambiente? Alguém que está aprisionado no álcool, aprisionado na prostituição, aprisionado na pornografia, que só você e Deus sabe. Ninguém sabe. As escondidas em muitos lugares. Só você e Deus sabe o que está acontecendo com você. Você precisa de milagre da libertação. E as drogas acabando com você. Um filho dentro de casa que você não sabe mais o que fazer. Um marido que saiu de casa e alguém estragou o seu casamento. E o seu casamento como está? Só Deus sabe como o seu casamento está. Se fosse por você, teria ido embora, sumido, desaparecido. Você não aguenta mais o seu casamento. Deus reconstrói relacionamentos. Você está naquela situação sem saída. Sem saída. Você precisa de um milagre. Você olha para o lado, olha para cima, você não está conseguindo nem dormir mais, você dorme. Você não consegue mais dormir. Tanta preocupação na cabeça. E você tem derramado as suas lágrimas no seu travesseiro. Você não está aguentando mais. Você precisa de um milagre. Se você é uma pessoa que está nessa situação, eu não quero expor você. Mas se você é uma pessoa que precisa disso, se você precisa entregar a sua vida a Jesus hoje de verdade, chega, pastor. Sabe naquele momento que você entra numa encruzilhada e fala, não, vou tomar uma decisão, é hoje. Tem que ser hoje, chega. Chega. Chega dessa vida, não quero mais saber. É hoje e agora. Tomar uma decisão de homem, de mulher. Vou atrás do meu Senhor. Vou entregar hoje tudo. Que o Senhor me ajude. Que Ele faça um milagre. Você que está sentado nesse banco aqui hoje dessa igreja. Mulher, homem, adolescente e jovem. Você entendeu essa mensagem? Se essa palavra falou com você, fique em pé. Você tem coragem? E estou falando com muito crente aqui hoje. Muito crente, orgulhoso, que não baixa a cabeça. Prefere ser massacrado pela situação, por diabo, por todo mundo. Mas o orgulho não deixa ele. Se você quiser se humilhar, hoje chegou o seu dia. Crentes e não crentes aqui, estou falando com todo mundo. Hoje é o dia do seu livramento. Eu creio. Hoje é o dia do seu milagre, irmão, se você crê de verdade. Dívidas impagáveis, situações difíceis, nas drogas, mergulhado em todo tipo de problema. Você está afundado em todo tipo de problema. O Deus que eu creio abre mar vermelho. O Deus que eu creio virá nas nuvens. O Deus que eu creio, o Deus que eu prego, faz cura cego, levanta aleijado, Ele faz morto ressuscitar, Ele faz o impossível acontecer. E você que está vendo essa mensagem pela live, essa mensagem é para você também. Se levanta aí do seu lugar. Deus tem obra para fazer na sua vida. Alguém mais quer se levantar?
Quem aqui está entregando a sua vida para Jesus hoje? Levanta a mão. Ó, tem um ali, ó. Quem mais? Quem está entregando a vida para Jesus, vem aqui na frente. Eu quero você aqui na frente. Eu vou abraçar você. Vem aqui. Jesus tem um abraço para te dar hoje. Vem aqui, Samuel, por gentileza. Olha para frente, aquela igreja quer ver vocês. Ó. Alguém mais quer entregar a vida para Jesus aqui hoje? Mulher, homem, adolescente, jovem. Hoje é o seu dia. O dia do seu milagre. Sábado que vem começa o estudo de batismo. Em dezembro você vai ser batizado. Vai descer as águas. Vem, minha irmã. Você que precisa de milagre aí, de enfermidade, está com enfermidade que não cura. O médico já falou para você não vai ser curado coisa nenhuma. Deus está aqui, Ele pode curar. A última palavra é de Jesus Cristo, irmão querido. Alguém? Você que está desempregado, situação financeira na lona. Deus está aqui para abrir porta para você. Ele abre porta e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Vamos orar por eles aqui primeiro. Vem aqui mais, vamos dar um abraço nos nossos queridos irmãos que estão chegando, irmão querido. Vem aqui, dá um abraço neles. Louvado seja o nome do... Dá um abraço em mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço em mim. Te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar como igreja por a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Não precisa me abraçar não, eu já aceitei Jesus já, tá bom? Bendito Deus, nós queremos te louvar pela vida dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o mesmo, Senhor. Tua palavra diz, se crer e for batizado, será salvo, Senhor. Mas quem não crer será condenado. Deus, nós, em nome de Jesus, como igreja reunida nesse lugar, oramos pela vida dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor cele eles com o Espírito Santo. Que o Senhor os batize com o Espírito Santo. Enche eles do Espírito Santo. Faz deles, Pai, um instrumento vivo nas Tuas mãos. Senhor, manifesta o Teu poder na vida deles, libertando-os de toda a obra das trevas, Senhor. Manifestando sobre eles a Tua graça, a Tua unção, a Tua bênção, Senhor. Pai, traz também libertação aos seus corações. Libertação às suas mentes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Senhor que cura. Tu és o Senhor que liberta, que salva, que faz maravilhas. Tu não mudaste, Senhor. E nós cremos e entregamos essas vidas diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.